O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo este sábado dentro deste tempo de oração chamado Cerco de Jericó, tempo em que nós estamos vivendo momentos de oração constante, 24 horas, na presença do Senhor, em prece. Infelizmente não é possível fazer isso com a exposição do Santíssimo Sacramento constantemente, o dia todo, para evitar aglomerações, mas estamos vivendo em nossos lares, cada qual como podemos, no final desta quaresma de São Miguel, um tempo maior de oração, de dedicação a Deus e de súplica, pedindo a vitória de Cristo, a vitória de Jesus na nossa vida. A liturgia de hoje nos convida, na primeira leitura da Santa Missa, do livro do Eclesiastes, a vivermos com sabedoria. A viver com sabedoria cada etapa da nossa vida, desde a juventude até o ocaso da nossa existência. A palavra de Deus nos convida a saborear cada etapa na presença de Deus, evitando aquilo que é mal, tendo diante dos olhos o fato da temporalidade da nossa vida, portanto, a nossa vida ela é muito curta, portanto é importante viver bem o tempo que temos, viver com sabedoria, viver a juventude com sabedoria, viver a maturidade da vida com sabedoria, viver o momento em que caminhamos para o final da nossa existência com sabedoria. No Evangelho, Jesus tenta ensinar aos seus discípulos um pouco mais a respeito da sua vida e da sua missão. Jesus começa a lhes anunciar que ele vai ser perseguido. Mais do que isso, ele vai ser entregue nas mãos dos homens. A entrega de Jesus, sua paixão, sua cruz, seu sacrifício. Ele começa a falar ao coração dos discípulos para que eles possam mergulhar neste mistério, na compreensão da sua vida, no mistério da sua vida. Jesus vai abrindo de par em par o mistério da sua vida ao coração dos discípulos. Eles ainda não têm condições de compreender em profundidade tudo aquilo que Jesus está falando. Eles ainda não têm condições de entender o significado desta paixão, desta entrega, deste sacrifício de Cristo. Vão compreender na medida em que o Espírito Santo lhes conceder. Vão compreender na medida em que vão participar ativamente da vida de Cristo. E aqui, um dado de sabedoria para nós. Primeira leitura nos convida a viver com sabedoria cada etapa da nossa vida. E a sabedoria está na busca de Deus, está na escuta da palavra de Deus. É Deus que nos revela como viver bem cada momento, cada etapa da nossa existência neste mundo. Conviver com Cristo, conviver com o Filho de Deus, é aprender com Ele a viver bem cada etapa da nossa vida. E é a presença de Jesus, a companhia de Jesus, o trato com Ele na oração, na vida espiritual, na prece diária, nos sacramentos, é esta convivência com Cristo que nos ensina a contar bem os nossos dias, a contar bem a nossa juventude, a contar bem a maturidade da nossa vida, a contar bem nossos dias
quando eles estão terminando neste mundo, a convivência com Cristo. Os discípulos também vão aprender mais sobre o dom que Jesus faz de si mesmo na medida em que caminham com Ele, ouvem sua pregação, na medida em que vivem com Cristo a paixão, na medida em que experimentam o mistério da cruz, na medida em que o encontram ressuscitado, na medida em que experimentam juntos como comunidade de fé o derramamento do Espírito Santo. Nós somos convidados também na nossa vida cotidiana, pela graça da oração, pela graça sacramental, pelo serviço do próximo, pela realização das obras de misericórdia materiais e espirituais, nós somos convidados a conviver com Cristo para que Ele nos revele o sentido da nossa vida, para que os nossos dias sejam vividos com verdadeira sabedoria, na presença da divina sabedoria, que é o próprio Filho de Deus feito homem para a nossa salvação. Portanto, não tenhamos medo daquilo que nós ignoramos. Não tenhamos medo se ainda não compreendemos em profundidade o plano de Deus para a nossa vida. Não fiquemos ansiosos nem temerosos, porque ainda não se descortinou diante dos nossos olhos tudo aquilo que Deus deseja dizer-nos e ensinar-nos. Conviver com Jesus dá-nos a oportunidade de saborear cada dia na presença de Deus. Saborear cada dia, vivendo cada dia conforme a palavra de Deus, conforme o ensinamento do Senhor. E aí, mesmo se caímos, mesmo se cometemos falhas, temos a oportunidade de olhar para o Senhor, de pedir perdão, de recomeçar, para com Cristo termos a oportunidade de uma vida nova, trabalhada em nosso coração pelo dom da sua graça. É o que pedimos ao Senhor nesta liturgia, neste sábado, dentro deste cerco de Jericó. Amém.